Fala aí, torcedor vascaíno, Navilus na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. E o Vasco jogou ontem contra o Remo e ficamos no empate, né, galera? Aquele empate com gostinho de derrota. Filho, não tem para onde correr, né? O Vasco, quando ele sai atrás do placar, o Vasco consegue empatar e até mesmo virar o jogo. O Vasco, quando sai na frente do placar, o Vasco consegue sofrer o empate ou até mesmo a virada. E aí nós ficamos nesse dilema, né? No momento do jogo, que torcer para o Vasco sair na frente do placar ou para o Vasco sair atrás do placar? Porque não está dando para entender, né? O Vasco, quando marca o gol, o primeiro gol, ele sofre, né? Ali porque ele recua o time, ele para de jogar e muitas das vezes isso irrita nós como torcedor e até mesmo alguns jogadores também ficam irritados, assim como o Thiago Mendes, que daqui a pouco eu vou estar botando na entrevista ele falando a respeito desse comportamento, dessa conduta da equipe quando está à frente do placar, recua e para de jogar e deixa que o adversário, né, venha para cima, que o adversário crie oportunidade e cresça na partida, né? Vamos ver então como é que o Vasco e o Remo ficaram na tabela do Brasileirão. Cara, a realidade é que os dois nem se mexeram, nem se movimentaram, né? Lembrando que o Vasco estava em 12º lugar, né? E o Vasco continua em 12º lugar. Então o Vasco está com 12º lugar, né? Com 13 pontos e 11 jogos. O Remo está em 18ª colocação com 8 pontos e 11 jogos. Ou seja, nenhum dos dois se movimentou nada. Ou seja, tu vê que o empate não é também coisa tão ruim, né? Não é bom, mas também não é ruim. Se perder, né? Você desce aí pelo menos umas 3 casas. Ganhando, você sobe também aí umas 2 casas. Então, o empate simplesmente manteve os dois ali estagnado, parado, sem se movimentar. Os últimos 4 jogos do Vasco da Gama, cara, foram 0 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Ou seja, retrospecto nada bom, retrospecto negativo para a equipe que atualmente estava ganhando, estava subindo ladeira e ultimamente agora estagnou, nem está descendo e nem está subindo, está parado. Isso também não é muito bom e o alerta já se acendeu. Renato Gaúcho já começou a identificar alguns problemas e está tentando corrigir. Inclusive o Renato Gaúcho ficou no Brasil junto com a equipe principal para tentar corrigir esses erros que voltaram a continuar no jogo contra o Remo. E além disso ainda está causando um problema danado com a Conmebol, que está querendo, né, ou vai, né, notificar o Renato Gaúcho aí para poder estar dando uma punição ao Renato Gaúcho ou até mesmo o Vasco por Renato Gaúcho não ter ido à partida com a sua equipe principal, né, galera? Agora, lembrando o próximo confronto do Vasco vai ser agora contra o São Paulo, sábado, né, dia 18, às 6h30. O Vasco vai com o seguinte desfalque: Alan Saldívia ganhou o 3º cartão amarelo e assim o Carlos Cuesta recebe a oportunidade de retornar à equipe principal, ou seja, de ser o protagonista novamente. Lembrando que o Carlos Cuesta e o Robert Renan era a dupla de zaga em 2025, né, e era a dupla titular. E aí o Carlos Cuesta perdeu essa titularidade para o Alan Saldívia. Em entrevista, vou deixar para vocês aí assistirem aí o que o Renato, não nem assistir, né, galera, eu ouvi, porque muitas vezes dá direitos autorais, então a gente não pode colocar aquilo que é dos outros, né? E na maioria das vezes é o GE que coloca, né, as imagens e o GE bloqueia para que a gente não possa replicar no YouTube. Tá tudo certo também, a imagem é deles, o direito é deles, eles pagam por isso. Então vou deixar para vocês ouvirem aí o que o Renato Gaúcho falou e depois em seguida vou deixar também o que o Thiago Mendes falou também a respeito da partida. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória, né? Um empate com um gostinho de derrota, queríamos mais, né? Estávamos jogando com uma equipe que está brigando na parte de baixo lá, né? No rebaixamento, uma equipe que subiu da 2ª divisão e o Vasco não pode, como um time grande, como um gigante com a camisa dessa, não pode deixar esses 3 pontos escapar da forma que escapou, até porque daqui a pouco nós vamos começar a enfrentar as equipes que estão lá em cima. E aí, filho, a parada é dura, né? Então não podemos vacilar. 3 pontos tem que vir. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, galera. Isso ajuda muito o canal
Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Assiste aí a entrevista, valeu. Thiago Mendes. Temos que fazer nossas oportunidades claras porque o adversário não tem dó. Thiago Mendes desabafou após o Vasco deixar escapar mais um resultado positivo na reta final de uma partida. O clube carioca empatou com o Remo por 1-1 neste sábado, no Mangueirão, sendo vazado aos 40 minutos do segundo tempo. O volante lembrou a quantidade de chances criadas pelo time durante o jogo. Foram ao menos 2 chances claras para dobrar a vantagem quando o Vasco estava vencendo por 1-0. A gente tinha que manter a tranquilidade. Tivemos chances claras de fazer o gol e não fizemos. Futebol é isso. Quando você não faz a bola, pune. Eles fizeram o gol na oportunidade mais clara deles. Não mantivemos a calma, paramos de jogar. Isso dificulta bastante, deixamos o outro time crescer. Ponto amargo que a gente leva para a casa. Foi assim contra o Coritiba, levamos o gol no final. Contra o Botafogo eles não jogaram, foram lá e fizeram o gol. Temos que fazer nossas oportunidades claras porque o adversário não tem dó. Temos que repensar. Temos que focar mais, melhorar na bola parada. No que o Renato tem para falar. Ficou o gosto amargo do empate. É o futebol. Terça tem mais um jogo importante pela frente, afirmou. O Vasco perdeu a chance de encostar no G6 com o empate. O time chegou aos 13 pontos e termina o sábado na 13ª colocação do Brasileirão. Nossa equipe tem que ficar ligada no jogo todo, mas os acréscimos. É muita chance que a gente dá para o adversário. Não podemos cometer esses erros porque isso é fatal. Isso aconteceu hoje, temos que ficar ligados nisso, completou. Fonte: GE. Renato Gaúcho. Dificilmente temos tomado gol por mérito dos adversários, e sim por falhas nossas. O técnico Renato Gaúcho lamentou os erros do Vasco nas últimas partidas. A equipe voltou a sofrer um gol na reta final no empate em 1-1 com o Remo, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão. O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos adversários, dificilmente temos tomado gol por mérito dos adversários, e sim por falhas nossas. Essas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles, mostro nos vídeos o certo, o errado. O pouco tempo que temos no campo a gente treina. Essa semana tivemos um tempo maior e treinamos bastante, mas infelizmente temos tomado alguns gols que não podemos, afirmou Renato. Comentei agora no vestiário que nos últimos 3 jogos a gente, no mínimo, deixamos escapar 6 pontos. Sei que não é fácil jogar aqui, a equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações, no segundo tempo poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. Levamos um gol por falha nossa que nos custou mais 2 pontos que deixamos de ganhar. Completou. Fonte: GE.